Sejam bem-vindos ao meu canal Entre Fantasmas e Memórias. Eu sou a Grazi e aqui eu relato experiências inexplicáveis. Então, pelo que vocês viram na thumb e também por esse meu visual super improvisado, vocês já sabem que hoje os relatos vai ser sobre o Dia das Bruxas, o Halloween ou o Dia do Saci, como vocês quiserem definir, tá? Antes de iniciar com esses relatos, eu quero agradecer a todos vocês que estão me dando feedback, a todos que estão curtindo, se inscrevendo no canal. Eu estou lisonjeada de saber que eu estou sem palavras, na verdade, de saber que o meu vídeo está chegando longe, está indo para lugares que eu nunca pensei que poderia chegar. Meu canal ainda é muito pequeno. Eu fiz esse canal com o propósito de passar para vocês, de passar adiante as experiências que eu já vivenciei, que a minha família já vivenciou, e hoje abrindo espaço para ler os relatos de vocês, que aliás, por favor, continuem mandando por e-mail. Eu vou deixar aqui na tela e na descrição, abrindo esse espaço para ler os relatos e trocar toda essa experiência e essa interação para mim está sendo maravilhoso, está sendo gratificante num nível que eu não consigo pôr em palavras. Então, quero agradecer de verdade a todos vocês. O meu canal, como eu disse, ainda é muito pequeno. Eu ainda tô aprendendo essa coisa da comunicação, assim, via internet. Eu ainda tô aprendendo a me portar na frente de uma câmera. Peço desculpa se eu ainda passo essa coisa de não parecer natural como deveria ser. Dito isso, também quero dizer que um dos relatos que eu escolhi hoje, ele fala sobre o Dia dos Finados, porque eu adorei esse relato que me enviaram e achei que seria bem interessante ler esse relato, porque daqui 2 dias é Dia dos Finados. Então, vamos aos relatos. Primeiro relato, a bruxa e o recém-nascido. Oi, Grazi, tudo bem? Tudo ótimo, espero que contigo também. Encontrei teu canal por acaso no TikTok e estou acompanhando desde que saiu teu terceiro vídeo. Muito obrigada. Meu avô sempre nos contava essa história. Ele dizia que a gente precisaria entender que naquela época as coisas eram diferentes. Não havia tanta luz na rua, a noite era escura de verdade. O silêncio pesava. A mãe dele, minha bisavó, morava numa casa simples, de madeira e telhado de barro. Meu avô, filho primogênito, bebê de poucas semanas, começou a definhar. Não era doença, o médico do bairro já tinha o examinado e não sabia explicar. Ele chorava sem consolo, um choro que parecia drenar a vida dele e da minha bisavó. O silêncio da madrugada se quebrava num grito de agonia que gelava a espinha da minha bisavó. Certa noite, exausta, ela levantou para amamentar e niná-lo. Foi então que ela ouviu. Não era barulho de gente, era um som que parecia vir do telhado, um raspar seco e persistente, como unhas longas arranhando a telha de barro, misturado a um piar baixo e rouco. Um som de ave noturna que não parecia de bicho, mas de mulher sufocada. Então, ela que era de rezas fortes, soube na hora. Era uma bruxa. As mais velhas contavam que bruxas cobiçavam a energia vital dos recém-nascidos, sobretudo os não batizados. Elas vinham à noite tentar entrar nas casas. O raspar parou e ela ouviu um bater suave na única janela do quarto. Um toque lento. A voz, quase um sussurro que vinha de fora, era melosa e estranhamente convidativa. Me deixe entrar, só um pouquinho, eu dou sono para a criança. Minha bisavó apertou meu avô no peito, que parou de chorar na hora. Ele estava ali, encolhido, como se soubesse que algo terrível estava do lado de fora. Ela não podia gritar, não podia chamar ajuda. Sabia que se olhasse, se falasse, a coisa tomaria força. Pela manhã, ela procurou a benzedeira mais velha do bairro. A velha ouviu a história com a cabeça baixa e não fez perguntas. Ela só disse: bruxa só não entra onde o ferro e o sal mandam. A benzedeira ensinou uma simpatia, que era mais uma barreira mágica. Ela mandou que minha bisavó pegasse uma tesoura de ferro, dessas de costura, e a abrisse na forma de uma cruz, deixando-a debaixo do berço do meu avô. O ferro, diziam, afasta o mal-olhado e a feitiçaria. E o mais importante, ela deveria fazer uma cruz de sal grosso em cada soleira da porta e em cada peitoril da janela da casa. O sal é purificador. A bruxa não pisa nele, pois além de queimar, o sal faz ela perder as forças. Ela fez tudo como solicitado naquela noite. Tesoura aberta debaixo do berço, cruzes de sal grosso impecáveis nas entradas e foi deitar. Naquela madrugada, o choro começou, mas dessa vez mais fraco, e logo veio o barulho. O som do raspar no telhado voltou, mais violento e irritado.
ela ouviu bater na janela, dessa vez impaciente e rápido. A voz, agora um cochicho seco e furioso, exigia que abrisse, e depois o silêncio. Ela apertou o bebê contra seu corpo, esperando o pior, mas graças à simpatia, o pior não veio. O que ela ouviu foi um guincho de dor e fúria vindo de fora, o som de quem é queimado e depois o som de algo que parecia fugir. No amanhecer, a cruz de sal na soleira da porta estava intacta, mas a terra em volta tinha rastros de pegadas miúdas, como de galinha, que de repente sumiam. Meu avô dormia serenamente pela primeira vez em semanas. Minha bisavó nunca mais precisou da simpatia. A bruxa nunca mais tentou entrar na casa, mesmo depois ela tendo mais 4 bebês. Toda vez que o assunto vinha à tona, ela olhava para o sal grosso na despensa e dizia com a voz embargada: às vezes, a maior magia está na fé e no que você bota na porta para impedir o mal de entrar. O que eu achei muito interessante nessa história da bruxa e o recém-nascido é que a minha mãe conta que quando eu era recém-nascida, uma benzedeira disse que tinha muito olho grande em cima de mim e do meu pai. A minha mãe disse que ela explicou para minha mãe que bruxa não é exatamente aquela bruxa que a gente conhece de chapéu, com verruga na ponta do nariz. Às vezes as bruxas são pessoas que apenas passam o bruxismo, né? Eles embruxam as pessoas de alguma forma, com um olho grande, com energia negativa, sugando as boas energias da pessoa. Então, essa benzedeira explicou isso para minha mãe e disse para ela fazer justamente isso que foi dito aqui no relato. Não exatamente igual, mas ela disse para minha mãe pegar uma tesoura de ferro e deixar aberta em forma de cruz embaixo do meu travesseiro, que aí iria afastar esse olho grande e toda essa energia negativa de perto de mim. E claro, também me batizar o quanto antes. E aí a minha mãe fez isso. Eu achei muito legal, porque coincide muito com a crença da minha mãe também. Segundo relato, o guardião da minha avó. Oi, Grazi, sou do Paraná e esse relato é sobre a minha avó paterna e seu guardião. Espero que leia e desejo muito sucesso para ti. Muito obrigada pelo carinho e pelo apoio. Meus avós moravam em uma casa de tijolos vermelhos, bem próxima de uma mata nativa. O terreno era grande, quase como uma chácara, não tão grande a ponto deles não darem conta de morar e administrar aquela terra. Eles tinham galinhas, 2 cavalos e um cachorro que afastava todos de tão brabo. A proximidade com o mato moldava a vida deles. Minha avó acreditava em cada folclore com uma fé inabalável. E o Saci Pererê não era exceção, era uma realidade do seu quintal. Ela jurava que alimentava um saci. Não era uma história que se conta para crianças, era a realidade dela. Ela deixava quase toda manhã em uma tigela do barro esquecida sob a mangueira um copo de cachaça de cana e um pouco de fumo de rolo. É para amansar ele, meu filho, dizia com um brilho sério nos olhos. Se a gente oferece o agrado, ele cuida da gente. Se não, azeda o leite, quebra o ovo e, pior, embola a crina dos cavalos. Os pequenos incidentes eram a prova dela. Quando a pá de jardinagem sumia, o cachorro latia para o nada ou a roldana do poço emperrava sem motivo, ela suspirava. Lá está ele de novo. O danado só quer atenção. Eu, na época, duvidava, mas o mistério pairava. O cheiro de cachaça evaporada e do fumo intocado pela manhã dava um ar de ritual a tudo. Então, uma tarde quente, onde tudo estava em silêncio e se ouvia apenas o som dos pernilongos, eu estava deitado em uma rede nos fundos do terreno, perto do varal de roupas e da cerca de mais ou menos 1,5 metros de altura que delimitava o pátio da mata. Olhei para o varal e então vi. Não era um truque de luz ou a sombra de um animal. Era pequeno, rápido e inconfundível. Ele estava sobre o tronco do varal, olhando para todos os lados, quase como se estivesse inspecionando o quintal. O que mais me chocou não foi o gorro vermelho, mas sim a velocidade e o pó avermelhado que ele levantava. Ele soltava um cheiro forte de terra molhada e mato queimado. Era uma figura escura, um vulto de menino, mas o movimento, ele se movia com uma força e desequilíbrio que só a ausência de uma perna explicaria. Minha primeira reação foi gritar, e num piscar de olhos, ele se impulsionou e sumiu por cima da cerca e os troncos mais grossos, deixando para trás apenas o balanço de um galho recém-tocado e uma sensação gelada de ar deslocado. Foi um vislumbre de segundos, mas a imagem do gorro vivo e da perna única em movimento contínuo ficou gravado na minha memória.
Voltei para dentro, pálido, e contei à minha avó. Ela apenas me entregou a garrafa de cachaça. Vamos lá encher a tigela de novo. Ele veio conferir se o agrado estava lá. Você deu muita sorte, pois ele pode ser muito travesso. Naquele momento eu entendi, não era só uma lenda ou crendice da minha avó. O Saci era real e de alguma forma eu soube que ele era o guardião dela. Terceiro relato, a companhia. Oi, Grazi, tudo bem? Tudo ótimo, espero que contigo também. Esse relato aconteceu com a minha mãe no Dia dos Finados. Ele é longo e tentei resumir um pouco. Não resumem, pode mandar longo mesmo, a gente adora uns relatos. A gente adora uns relatos longos. Minha mãe era atendente na bilheteria do cinema de um shopping. Ela costumava ser do primeiro horário, mas uma colega precisou e ela foi escalada para trabalhar até o último horário. Como no outro dia ela conseguiria uma folguinha, como ela descreveu, ela aceitou de boas. Ela sempre foi muito devota a Nossa Senhora de Praga, então ela passou o tempo todo pedindo em pensamento que a Nossa Senhora a acompanhasse até em casa, pois ela tinha medo de sair tão tarde do trabalho. A gente morava em um bairro que era até tranquilo, mas o medo de estar fora de casa depois das 23 horas apavorava ela. Meu pai, nessa época, trabalhava de porteiro e justamente nesse dia ele também estaria trabalhando, então ele não poderia buscá-la. Chegou a hora dela ir embora. Assim que ela subiu no ônibus, ela colocou os fones para escutar Love Songs. Quem é das antigas vai saber. Ela não dormiu, mas ficou de olhos fechados para relaxar. Quando estava próximo dela descer, novamente ela pediu proteção a Nossa Senhora. O trajeto da parada do ônibus até a casa é bem curto, dava uns 3 minutos caminhando, mas como eu disse, ela estava com muito medo da rua deserta à noite, pois esse trajeto mal tem encostamento e as casas são bem longe da entrada dos pátios. Se alguém te atacasse, seria difícil para te escutarem pedindo socorro. Então ela viu a dona Lourdes. Pode ler o nome, pois coloquei nome fictício. Ela também levantou, estava sentada no fundo do ônibus. Claro que minha mãe ficou super feliz em vê-la, pois a Lourdes era uma vizinha da rua de trás. A gente mal tinha contato com ela. É dessas amizades de bairro, sabe? Dessas que a gente só cumprimenta e pergunta como a pessoa está. A dona Lourdes teria que passar em frente à nossa casa antes de entrar em uma ruazinha que dava para a rua dela. Minha mãe disse que perguntou o que ela fazia aquela hora ali. Aí ela disse que tinha ido passar o dia na casa dos familiares, aproveitando que era feriado do Dia dos Finados. As duas desceram conversando, colocando o papo em dia. Minha mãe ainda perguntou como ela estava, pois não a via fazia um tempo e sabia que ela teve que se internar um dia desses. Ela confirmou que realmente tinha sido internada há uns 15 dias atrás, mas foi só para fazer uns exames e que estava tudo bem. Inclusive, ela sorriu e disse: Eu sei que as pessoas adoram falar das tragédias que acontecem com os outros. Minha mãe se sentiu envergonhada, pois ela poderia pensar que ela só teria perguntado por fofoca, então logo trocou de assunto. Enfim, chegaram em frente à nossa casa e se despediram. Mas o mais louco foi o que ela disse para minha mãe. Tu é uma vizinha muito querida, que a Nossa Senhora de Praga sempre te proteja. Nessa mesma hora, minha mãe se arrepiou toda e emocionada disse: Amém, que ela te proteja também. Antes de dormir, ela rezou e agradeceu a Nossa Senhora por ter posto a Dona Lourdes no caminho dela naquela noite. Passou 2 dias, meu pai veio do mercadinho do bairro com fofocas atualizadas, porque lá em casa era o meu pai o fofoqueiro. Ele disse que o filho da Dona Lourdes estava lá pedindo indicação para o dono do mercadinho. Ele queria alguém que pudesse limpar o terreno da mãe dele, pois eles tinham que pôr para vender. Minha mãe disse: A Dona Lourdes vai se mudar? E ele disse: Não, ela morreu antes de ontem, no Dia dos Finados. Nessa hora, minha mãe ficou bem mal e perguntou como? Se ela estava bem há 2 dias atrás. Meu pai disse que ela estava em coma no hospital umas 2 semanas por complicações de uma cirurgia de emergência. Minha mãe não acreditou, era impossível. A Dona Lourdes estava ali 2 dias atrás, conversando normalmente. Ela achou que era outra Lourdes, mas não era outra. Eles estavam falando da mesma pessoa. Ela ficou num misto de choque, medo e confusa. Quem era aquela senhorinha? Como parecia tão real a conversa e tudo mais? Depois de confirmar com outras pessoas, ela finalmente acreditou que não era Dona Lourdes naquela noite com ela. Então, quem ou o que era? Será que era o espírito da Dona Lourdes? Será que era um anjo em forma dela? Ou ainda, será que a Nossa Senhora de Praga ouviu as preces da minha mãe e apareceu em forma de Dona Lourdes?
O que que vocês acharam sobre esses relatos? Deixem aqui nos comentários que eu vou adorar ler todos. Eu agradeço por vocês terem ficado até aqui. Lembrando vocês novamente de se inscreverem no canal, de curtir, de compartilhar e também de mandar para mim os seus relatos. Muito obrigada, beijos, tchau.